Bora! Mais uma live aqui. Hoje é quintou e hoje a gente vai falar aí sobre preparação mental, treinamento mental para ciclistas. Então, você ciclista aí que tem problemas de controle mental, chega na competição, vai treinar, fica ansioso no treino, fica ansioso antes da competição e tem o desempenho ali pior do que você tem nos treinamentos, essa live aqui é para você, hein? Então, se você não está assistindo essa live aqui ao vivo, está assistindo a gravação depois, só passar uns 5 minutinhos aí para frente, até a gente receber a galera. Então, hoje a gente vai fazer um super show aí para vocês. Convidado especial aí, Daniel, treinamento mental, especialista em treinamento mental aí. Ele já está na área, já vou convidar ele aqui para a gente passar um super conteúdo para vocês aí. Antes da gente começar, galera, já mete o dedo aqui no aviãozinho, ó, mete o dedo aqui no aviãozinho e encaminha essa live aí para 7 pessoas, hein? Já vai encaminhando aí. Já vamos chamando aqui o Daniel. Começar a passar esse conteúdo aí para vocês. Treinamento mental, preparação mental. Oi. Fala, Daniel, beleza? Fala, meu amigo, tudo bom? Tudo certo, tamo junto, hein? Valeu aí por estar aceitando o convite aí. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema muito importante, ainda mais agora no mundo do esporte, que está cada vez mais competitivo, o pessoal está procurando bastante, então, obrigado aí por estar me trazendo aí para o mundo do ciclismo. Não trabalhei com nenhum ciclista ainda, e obrigado aí Top. pela oportunidade de poder falar com o teu pessoal aí. Show. Então se apresenta pra galera Tá aí dando eco já. aí? Como é que tá? Tá Oi? legal? Tá dando eco? Não, tá bacana, tá bacana. Tá Beleza. bacana. Então, Daniel, se apresenta aí pra galera o seu nome aí, como que é o seu trabalho aí. Bem, meu nome é Daniel Buca, sou treinador mental de atletas há 2 anos, 2 anos e meio, trabalho com isso. Eu comecei com esse trabalho depois de alguns eventos que eu participei. Eu já trabalho no mundo do esporte, já tem, né, uns 10 anos, acho que até um pouco mais. Eu venho da carreira militar, e no meio militar é muito ligado com a atividade física, né? Também sou educador físico dentro da área militar. E a gente participava, eu sempre participei de muitos eventos, organização e montagem de eventos esportivos. Só que teve 2 eventos que me chamaram a atenção, cara. Chamaram a atenção para eu poder. E aí me despertou essa vontade de mergulhar nessa área, né? Nessa área do treinamento mental, que foi as Olimpíadas aqui no Rio, 2016. Eu trabalhei na competição de tiro esportivo. E os Jogos Mundiais Militares na China, lá em Wuhan, em 2019. A gente foi para lá em novembro, e aí quando foi em março de 20 deu um lockdown, né? Mas já ali em novembro lá não tinha nada de diferente, né? A cidade estava vazia, porque eles vaziaram a cidade. Mas em janeiro a gente ficou sabendo que eles fecharam a cidade lá, enfim. Nesses eventos eu vi que os atletas tinham um trabalho diferente. Não era só a parte física, sabe? Eles faziam uns trabalhos diferentes, eles eram muito frios na competição, muito gelados, sabe? Nada abalava eles, principalmente na competição de tiro que eu trabalhei. Então isso me chamou muita atenção. E eles faziam uns trabalhos diferentes antes de entrar no stand. Falei, cara, eu comecei a pesquisar, enfim. E aí eu caí nesse mundo, comecei a estudar, mergulhei nesse mundo e aí aprendi técnicas que ajudam os atletas a focarem no local certo na hora da competição, aumentarem seu nível de confiança, reduzirem seu nível de ansiedade, trabalhar a questão de autossabotagem, trabalhar a questão de energia. E tudo isso aí eu vou falar com vocês agora aqui nesse nosso bate-papo. Cara, bacana. Falando um pouco de mim aí, nessa questão
da parte mental, teve uma época, cara, que foi acho que 2000 e... Na verdade, eu sempre tive uma dificuldade com a parte mental, mas teve uma época que eu tinha assim, uma estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura de atleta de ponta, de elite. Eu tinha treinador, psicólogo, tinha nutricionista, academia, cara, eu tinha uma estrutura completa. Chegava nas competições, tá lá eu, um desempenho pior do que nos treinos. E aí foi isso, cara, muitos e muitos anos, até que um dia eu comecei o trabalho com a psicóloga, até quando eu comecei a entender o que era o que afetava o meu desempenho. Aí eu comecei a entender que na competição, cara, assim, na minha opinião, eu acredito que seja 90% mental e 10% físico. Então, Eu eu concordo com vim. essa, Aí nos concordo com essa afirmação. últimos. Aí no último ano agora, nos últimos meses, eu venho aprofundando bastante, estudando bastante sobre isso. E eu vejo assim que, cara, faz uma diferença enorme. Enorme. Perfeito, cara. Você falou um tema aí que eu vou fazer com você uma mini sessão, se você me permitir. Bora! Bora! Você falou que você tinha. Vamos lá. Concordo contigo quando você fala que na competição é 90% mental e 10% físico. Por que disso? Na hora do treino é o contrário. É 90% físico e 10% mental. Por que disso? Porque quando chega na competição, Patrick e a galera que está assistindo a gente aí, quando chega na competição, é, você não tem mais como ganhar potência, você não tem mais como ganhar velocidade, você não tem mais como ganhar a galera do pedal aí, volume, VO2, aumentar o seu VO2. Não tem, já foi, já foi, já foi. Entendeu? Você só tem que aplicar, fazer o que foi treinado. E aí a gente começa, atleta, começa a contar algumas. Vou usar mentira, tá, pessoal? Mas assim, mentira entre aspas, para convencer a gente mesmo. É só mais um treino. Né? A gente vai para competição, é só mais um treino. Não é só mais um treino, galera. Não é só mais um treino. É a competição valendo. É a competição que você vai provar para você mesmo que todo aquele, vamos lá, aquela preparação de 2 anos, dependendo da prova, 1 ano, você, sei lá, faz um macro ciclo aí de 3, 4 meses, e aí você vai pôr a prova. Entendeu? Então não é mais um treino. Infelizmente, essa é uma notícia não muito boa que eu tenho para dar para vocês. Qual que é o problema? Que a gente não treina a nossa parte emocional para a competição. Simples assim. Nós, e aí quando eu coloco os latinos e tal, eles não treinam. E aí você tinha a parte que você me falou, você tinha mais ou menos uma equipe multidisciplinar, correto? Isso, correto. Então você tinha treinador, parte Treinador, tática você tinha? treinador, Treinador. nutricionista, fisioterapeuta, massagista, preparador Perfeito, físico. perfeito. E aí chegava na competição, O desempenho quando era, você lembrava disso, o quando desempenho você era lembrava sempre. disso, Como que como é é? que você, quando você lembrava que você tinha todo esse staff, como é que você se sentia em relação a isso? Então, aí Você pensava nisso na hora da competição? com certeza. O que eu pensava? Eu falei, pô, eu tô aqui, eu tenho uma estrutura que nem os melhores têm, então eu sou obrigado a ganhar deles. Eu tinha esse pensamento. Perfeito. Então, isso aí, anota aí, galera, que estiver assistindo, é o primeiro erro do atleta na competição. Se chama expectativa de resultado. Quando a gente coloca a nossa expectativa do nosso desempenho no resultado, tem grande chance da gente se abalar emocionalmente. Por que disso? Porque o resultado a gente não controla. Nós não controlamos o resultado. Você pode treinar na melhor equipe do mundo de ciclismo, de
de mountain bike, mas o resultado, na hora da competição, pode cair a corrente, você pode cair, pode furar o pneu, pode ter qualquer coisa. Esses imprevistos do mundo da bike, eu não conheço muito. Eu já trabalhei com a galera do triatlo, então assim, algumas coisas da bike, mas mountain bike mesmo nunca trabalhei não. Mas eu sei que isso acontece, furar pneu, corrente cair, o atleta cair, enfim, esse tipo de situação que não está no nosso controle. O que está no nosso controle é todo o trabalho, a parte tática, a parte técnica e a parte emocional. O problema é que nós, atletas do Brasil, normalmente do Brasil, porque, cara, esses trabalhos são muito antigos na América do Norte, Europa e Ásia, muito antigos. Mas, felizmente, está mudando agora. Então, a gente só trabalha essas duas partes. A parte emocional não trabalha. Então, a expectativa de resultado no resultado gera na gente ansiedade, traz para a gente ansiedade e baixo nível de confiança. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre isso. Entendeu? E como é que a gente trabalha isso, Daniel? Com isso aqui, ó. Foco. Trazendo o foco para você, atleta. Trazendo o foco para mim. O pensamento vai vir? Vai vir. Cara, eu tenho que ganhar porque eu tenho uma CT completa, eu não posso. Cara, eu tenho que ganhar porque senão não fecho outro patrocínio. Cara, eu tenho que... Ok, vai vir, vai vir. Não tem problema. O pensamento vai vir. Você vai entender que ele veio, até mesmo porque você está vivo. Ele vai vir. Só que você vai deixar ele... E isso é trabalhado. E isso é uma partezinha dos treinamentos que eu faço com a galera do time Fera. Depois eu vou falar o que é o Fera, que é a parte de inteligência emocional. Vai vir. Sim. Você só tem que aceitar. Entendeu? Então, o primeiro erro do atleta é essa expectativa de resultado. Ele tem que levar a expectativa dele para o processo. E qual que é o processo? O processo é o treino do dia a dia. O processo é o cara aumentar a potência dele semanal, ele mensurar, ele medir, ele metrificar o avanço dele diariamente, semanalmente, né? Para a galera do pedal, pô, eu trabalho com potenciômetro, sei lá, número X, 10 e, cara, essa semana eu evolui para o 11, entendeu? Esse tipo de evolução, de expectativa que ele tem que... Isso vai diminuindo o nível de ansiedade dele. Tá? Expectativa de resultado é o primeiro erro dos atletas na competição. E era isso que acontecia contigo. Sim. Então, assim, eu sempre falo para a galera que me acompanha, às vezes eu estou fazendo as lives aqui e a galera fala, pô, eu não estou preparado ainda para competir. Pô, eu quero treinar para me ganhar. Eu quero treinar para me pegar pódio. Eu quero treinar para me ganhar troféu. Aí eu falei, pô, velho, você está pensando tudo errado. Porque quando você foca no resultado, você esquece o processo. Aí você se perde no processo e o resultado foge nas suas mãos. Cara, eu tenho um depoimento de um atleta, colega meu. E a gente não trabalhou junto, mas eu conheço ele. Ele é um atleta de triatlo. E aí vou dar um exemplo bem que eu achei muito legal dele. Que ele foi pro Ironman Floripa antes da pandemia, 19. E lá em Floripa, não sei se vocês ficaram sabendo, vocês devem saber porque vocês acompanham também, que eles jogaram prego no percurso. Furou mais de 150 pneus. Caramba! Lá no Ironman. 150 e 120, jogaram prego. E esse ano jogaram de novo, lá em Maceió, no 70.3. E aí, cara, o treinamento para o Ironman é longo. É longo, vocês sabem disso. Cara, usa quase 10 meses aí, 9 meses. Investimento alto, enfim, inscrição alta, inscrição em dólar.
E aí ele furou. Ele furou. E aí perguntaram para ele, e aí, cara, como é que você tá? Como é que ficou? Pá, 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 pá. Ele falou assim, cara, eu fiquei triste, sim, né? Pelo que aconteceu, porque eu achei sacanagem que fizeram. Mas eu também tô mais feliz assim, do que triste, porque eu aproveitei, e eu levo isso para mim na minha vida, ele falou, né? Eu aproveitei cada dia do processo, cada treino, eu aproveitei a jornada toda. Então, nesse processo, nessa jornada de treinamento com Ironman, eu fiz muitos amigos, eu viajei pra caramba, porque eles viajavam para perto do Rio para treinar, tirar foto, né? Reunir a família e assim por diante. Então, ok, furou o pneu, beleza. Beleza. Mas assim, eu conheci muita gente. Então, botando na balança, a jornada dele, o processo dele foi positivo. Entendeu? Então, o que você fala para a tua galera, e é que eu falo para o meu time. Rapaziada, vamos aproveitar o processo. Treinou mal hoje? Beleza. Competiu mal? Beleza. Mas como é que foi? Né? E aí, bem sei que você fala para tua galera também, aproveitar o processo. Exatamente. E, então, esse seria o primeiro erro, que é Primeiro erro, focar no resultado. E o que resultado. seria aí o segundo erro aí que a galera comete? O segundo erro é a questão da confiança, a questão da autoconfiança. Como é que é isso? Tem duas formas da gente trabalhar essa autoconfiança. Essa autoconfiança é de maneira positiva, proativa e de maneira reativa. Sabe? Quando você sempre reage ao que acontece. A confiança e essa autoconfiança ela é trabalhada no dia a dia. Né? Como a gente não consegue comprar, vai ali comprar, sei lá, 2 pneus para bike. Beleza. Agora tu não consegue ali na loja dar 2 quilos de confiança e 3 aí de alegria. Não dá, não tem como. Então, ela é uma percepção, ela é um sentimento que você vai alimentando diariamente, através da sua evolução diária nos treinos. E como é que a gente consegue trabalhar essa confiança de maneira ativa, proativa, alimentando pensamentos positivos, alimentando pensamentos que elevam a nossa confiança, elevam a nossa autoestima para a hora da competição, para os treinamentos. Ah, Daniel, mas isso como eu já ouvi, e não tem problema nenhum. Ah, mas isso é bobeira. É bobeira? Então tá. Então vou começar a pedir para o seu treinador começar a dar feedback para você todo dia, todo treino. Já que é bobeira, o pensamento nada mais é de uma voz aqui. Tem a voz positiva e a voz negativa. Tem a voz do anjinho e do diabinho. Então, se você não alimenta, se eu mesmo não alimento esse sentimento positivo, essa voz positiva, para mim, nos treinos, na minha evolução, cara, eu vou esperar que o outro faça. O outro tem outras Sim, prioridades. Entendeu? Então, essa é a forma proativa de você aumentar a sua autoconfiança. Além de aquela questão lá que eu falei, de metrificar a sua evolução diariamente, semanalmente. É uma ferramenta que eu uso muito legal para os atletas. Toda vez que eu faço, eles têm um feedback positivo que a gente vai o quê? Acompanhando a evolução dele, física, tática e emocional. E como é que é essa autoconfiança reativa? Quando você não trabalha e você sempre trabalha, você não trabalha ela de maneira correta e você só reage. Sabe aquele dia que o cara levanta, pô, hoje eu levantei com o pé esquerdo, treinei mal. Não é o meu dia hoje, vou competir mal. Minha competição hoje foi horrível. Não é o meu dia. Já ouviu isso? já. Demais. Aí, a partir daí, ele vai procurar alguma coisa, ou seja, primeiro ele espera tomar um baque, né? Tomar um susto, depois ele vai reagir. Então, essa é a forma negativa de você trabalhar a autoconfiança. Tá? Essa é a forma negativa. Sim, Autoconfiança também tem que ter. quando eu tinha essa falta de confiança, o que acontecia, né? Eu treinava,
Aí chegava no dia da competição, eu não alimentava os pensamentos positivos. Aí eu começava a criar uma ideia mirabolante na cabeça, que era tipo assim, pô, se eu chegar lá na competição e não conseguir ganhar, pô, mas e se fulano tiver melhor que eu? Pô, mas aí eu chegava às vezes nem na competição, às vezes no próprio treinamento. Eu ficava me cobrando demais e inventando história na cabeça negativa. Aí fudia com o processo todo. Ou seja, era o pensamento que vinha, e ok, vai vir, só que ele ficava. Ele ficava. Ele ficava. Ele não deixava ir, Exatamente. entendeu? Essa questão que a gente chama da inteligência emocional para o meio esportivo é importante, porque você não tem como, eu não posso falar para você assim, Patrick, vamos silenciar os seus pensamentos, vamos zerar os seus pensamentos. Não tem como. Uhum. Nós estamos vivos. Vai vir, não tem problema. Comportamento natural do ser humano. Essa comparação constante, natural, pô. Ok. Se eu for pedalar contigo hoje, se você falar assim, Daniel, bora, a minha competição, nós dois. Eu falei, caraca, maluco. O Patrick vai me dar uma surra. Eu acho que eu vou dar a bike do Itaú para ele e vou pegar a bike dele para mim. Aí eu preciso ganhar dele. Entendeu? Mas vai vir a É. comparação, irmão. Normal. Tá? Só que a gente vai para o terceiro erro agora, que você já falou. Você falou o terceiro e o quarto. Terceiro erro, auto-julgamento. O que você diz para você mesmo? É. O auto-julgamento, se ele é, ele é isso aqui, ó, para ele virar um peso em você. Quando começa o treino, começou o treino, e aí você, sei lá, erra. Eu não sei como é que dá para encaixar isso na bike, depois tu me fala. Mas assim, a galera do jiu-jitsu começou o treino lá e ele vai entrar num golpe, numa posição, já começou errado. Pô, aí começa, cara, e se não der certo? Se meu adversário, ele treina mais tempo, ele não sei o quê, começa as comparações. E se eu não ganhar? Isso tudo é o julgamento, o auto-julgamento. E esse auto-julgamento tem grande chance de virar uma autocobrança excessiva. Sim, sim. E essa autocobrança excessiva, às vezes, ela está ligada com uma comparação indevida e injusta, muitas vezes. Sim, Exemplo, o atleta vindo de lesão. Muitos casos já peguei de atleta vindo de lesão e ele chega para mim e fala assim, Daniel, eu quero, vamos lá, galera da corrida, trabalhando com o pessoal da corrida. Fundo, meio fundo. Pô, Daniel, eu tinha, sei lá, meu PB era 31 em 10 mil. Cara, eu preciso voltar logo pro meu 31, porque eu tenho. Eu falei, beleza, show de bola. Vamos lá, vamos traçar nossas metas e tal. E a gente começa a conversar e ele começa com esse julgamento. Pô, não treinei bem, não treinei bem. Aí eu pergunto para ele, você quer voltar de lesão? Você já quer voltar para sua melhor marca, pessoal? Tem todo o processo de recuperação de lesão, que eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. sim. Panturrilha, tendinite. Essas lesãozinhas chatas, né, cara? Covid. Também. Então, cara, e aí ele quer pular essa fase. E eu falo para ele assim, é justo isso com você? Tem certeza? Você não está se cobrando demais? Vamos fazer o seguinte, vamos alinhar essa expectativa e vamos se comparar com, vamos lá, vamos usar o seu exemplo, vamos se comparar com o Patrick de 3 semanas atrás, lesionado, com o Patrick de agora, olha a evolução dele. O Patrick, 3 semanas atrás, pedalava meia hora. Agora ele já está pedalando 1 hora.
Pô, cara, 100% de evolução. Aí eu começo a quebrar e aliviar esse peso do atleta, entendeu? E essa questão do auto-julgamento. Sim. Eu sempre falo pra galera, essa questão da comparação é o pior erro, um dos piores erros que eles cometem. Porque quando a gente começa a se comparar, aí eu sempre uso a metáfora. Quem compara, para. Porque aí quando você se compara, você se invalida e se coloca abaixo do que você é, na verdade. Exatamente, perfeito. É tanto você se comparar com você mesmo, com uma versão melhor sua, ou você se comparar com alguém que está na sua frente. Porque às vezes quando você Perfeito. se compara com alguém que está na sua frente, às vezes o cara está lá na página, sei lá, 80 da vida dele, você está na 2 ainda, e aí você está lá se comparando com um cara que já está num processo bem à frente. Perfeito. A comparação, costumo dizer que ela tem duas consequências, né? Na maioria das vezes. Quando a gente se compara, tem grande chance da gente se acomodar, não procurar mais evolução. Por exemplo, eu vou. Cara, o Patrick já treina bike aí, cara, já tem uns 5 anos. Meu irmão, não vou pegar ele nunca. Tá de boa, deixa eu ficar aqui e vou fazer o meu aqui e tal, pedalar só de. E aí o cara, tipo assim, se entrega, entendeu? Sim. Então, é uma das. Sabe, ele não busca essa evolução. E ele se compara com o Patrick, que pedala tem 5 anos, que é brabo, que tem uma bike importada lá da Alemanha, que tem nutricionista, que tem isso. Cara, eu como pão com ovo e saio para pedalar numa. Entendeu? Então, 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 beleza, então é isso. Ou a outra consequência é que você acaba trazendo o sentimento de inferioridade. Quando você se acomoda, ok, né? Ok, assim. Mas o outro sentimento de inferioridade, ele começa quando você mina muito isso aí, reforça muito, ele começa a afetar a tua autoestima. Começa a afetar assim, cara, eu sou sempre o pior, eu nunca ganho, eu sou o pior da turma, o pior da equipe, que a galera do pedal sempre trabalha com equipe também, né? Sou o pior da Uhum. equipe, sou isso, sou aquilo, aquilo. Aí começa a afetar a tua autoestima. E quando você começa a aceitar que você é o pior da equipe, aí você começa a ter comportamentos negativos. Então você é pior na equipe, então depois você é pior fora do treino, você é pior no trabalho, você é pior em casa, e aí começa tudo a ficar pior. Entendeu? Porque você alimentou essa ideia que você é pior. E Uhum. aí vai minando sua autoestima. E aí vai Eu, minando sua eu autoestima. sempre, eu sempre faço um exercício de me colocar no topo sempre. Tipo assim, Perfeito? eu posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor em tudo que eu faço. Perfeito. 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 É, não estou dizendo, e às vezes a galera se pô, Daniel, mas não tem como melhorar se você não se comparar, não tem como evoluir se você não medir, né? Se você não tem como melhorar se você não medir. Eu volto lá para o tema que a gente já abordou. Você tem que comparar, se medir com o que você já realizou. E aí, beleza. Essa comparação com outro atleta, não estou dizendo que ela é de todo ruim, né? Ela pode ser positiva, mas você tem que ter essa sabedoria de você se comparar da maneira correta. Por exemplo, o Patrick é o brabo do mountain bike aqui no Brasil, ele é o número 1. Se eu for me comparar com ele de maneira errada, eu vou, como a gente já falou aqui. Como é que eu me Uhum. comparo com o Patrick de maneira certa? Cara, quantas horas por dia o Patrick treina? Que hora que ele treina? Como é que é a alimentação dele? E quem é a nutricionista dele? Eu vou lá, vou pegar o telefone dela. Como é que é a preparação mental dele? Esse cara faz treinamento de mindfulness? Esse cara faz treinamento com algum especialista? Esse cara faz meditação? Ele faz visualização da prova?
como é que é a alimentação dele? Como é que ele dorme? Como é que é a qualidade de sono? Ele dorme 2 períodos, ele dorme um período. E aí eu começo a pegar as suas habilidades. Como é que é a preparação física dele? É específica? É geral? Ele faz trabalho de força? Entendeu? Isso é a comparação positiva, sábia. Quando alguém vem e fala assim, pô, Daniel, mas o fulano, ele tá treinando em tal lugar, não sei o quê. Começa a trazer muita informação de outro atleta, eu falo assim, tá, mas como é que é o treino dele? Como é que é a rotina dele? Ah, mas eu falei, então vai atrás. Tá lá, o ouro tá lá. Tem que, na medida do possível, fazer parecido ou igual. Uhum. Quem que é o nutricionista dele? Já pegou o telefone? Ele faz preparação mental? Pega o telefone do cara, pô, o trabalho que ele vai fazer com ele, você pode aprender também. E assim por diante. Então, esse tipo de comparação é positivo. Uma forma positiva de Exatamente. você trabalhar isso. Eu falo, assim, eu não chego a falar de comparação positiva. Eu falo mais na questão de admiração. Então, eu sempre uso esses bordões. Quem compara, para, e quem admira, mira. Então, quando você está admirando um atleta que está acima, você mira na onde ele está para você atingir os resultados que ele tem. Perfeito, perfeito. É uma ótima analogia também. Perfeito. Sim. 100%. E agora, vou tomar um gole d'água. Galera, vocês estão gostando? Vai mandando aí pergunta. Depois eu vou abrir para pergunta. Não sei como é que vai estar o tempo aí do Patrick. A gente está com tempo livre aí. Pelo menos eu estou Ah, tranquilo. show. Cara, quando um atleta conversa com o outro, cara, nunca tem copo. Os caras nunca bebem garrafa, em copo, né? Só bebem Não, garrafa, né? só garrafa. Para aumentar Legal, galera. o Então agora consumo. eu vou para o nosso pro quinto maior erro do atleta na competição. Quem adivinha o que é? Escreve aí. Quem adivinha qual é o próximo erro? E vai mandando pergunta aí, pessoal. Fala aí, Senão eu vou responder galera. vocês aí. Quem aí chuta o quinto erro aí? Já manda aí no chat. Bora, quinto erro. Crítica. Medo da crítica. Medo de não ser aceito. Medo de que as pessoas não vão gostar de você. E agora eu vou fazer a pergunta que eu faço para o meu time. Levante a mão ou escreva aqui no chat quem de vocês gosta de todo mundo que chega próximo de vocês. Pode escrever aí, eu, mas seja sincero. Todas as pessoas que se aproximam de vocês ou que já passaram pela vida de vocês, você fala assim, cara, eu gosto de todo mundo que já passou na minha vida. Eu gosto de todo tipo de pessoa que existe no mundo, eu gosto de verdade. Fala para mim, escreve, seja sincero com você mesmo. Fala aí, e você, Patrick? Responde essa pergunta. Pô, só de você existir já vai ter gente que vai te odiar e que vai te amar. Justamente. Independente se você faz, Cara, sim, independente se você pode falar. fizer ou não, eles vão te julgar e te criticar da mesma forma. Perfeito. Só que é que eu falo, se a gente, né, se você é atleta, se a gente não gosta de 100% das pessoas que passam na nossa vida, por uma série de motivos, às vezes a pessoa não é nem má, é porque não conecta, né? Ela tem opiniões diferentes, comportamentos estranhos. A gente tem comportamento estranho, né, cara? A gente levanta no final de semana, 6 da manhã para treinar, a gente é estranho, pô. Eu, hein? Não é? A E galera esse do é pedal, pô, tem um normalão. pessoal do triatlo que levanta 4 horas da manhã para pedalar. Pô, esse pessoal é estranho demais. Aí, final de semana, pedala 200 km. O pessoal é muito estranho. É ou não é? Pô, então, não bate, não vai bater. Então, galera, se eu, não, eu, Daniel,
e você que está me ouvindo aí, não gosta de todo mundo que, né, que chega numa... Por que que você tem que, né? Por que que a pessoa lá tem que gostar da gente? Por que que a pessoa lá tem que olhar para a gente e admirar? Não vai. Não vai. O problema é que a gente tende a focar na minoria. E é sempre a minoria que não vai gostar da gente. O problema é esse, a gente tende a focar na minoria. E isso acaba tirando o nosso foco, isso acaba tirando a nossa energia, isso acaba influenciando o nosso resultado. E se você alimenta muito isso, você acaba perdendo a alegria de competir, a alegria de treinar, a alegria de praticar o esporte que você gosta, que você escolheu, entendeu? Então, eu falo muito disso para o time, questão do foco. Daqui a pouco eu vou abordar mais um pouco sobre esse tema, mas o medo da crítica, o medo da rejeição, ela, quando bate para o atleta, e hoje em dia com rede social, meus amigos, é pra gente trabalhar com isso, né? A gente tem que se alimentar de conteúdos positivos, de pessoas que incentivam. Tá aí o Patrick que trabalha com a galera da bike, e eu também que sou fã de esporte, então a minha mensagem é sim, esporte é vida, esporte movimenta, esporte é alegria, esporte é energia positiva, agrega pessoas, tira as pessoas das suas dificuldades emocionais e mentais. Hoje em dia, nossa, deu um boom. Então, se você seleciona o conteúdo que você ouve, né, coisas positivas e te incentivam, te motivam a sempre evoluir, ok, legal. Agora, né, tem um outro lado que sempre vai ter, infelizmente, mas sempre vai ter essa galera que vai criticar. Infelizmente, a gente foca nelas. Então, mais uma vez, focar no pessoal que está motivando e incentivando a gente. Então, isso também é uma forma de você, é um erro que o atleta comete, porque acaba o jogo, ele perdeu o pênalti, quando ele abre a rede social dele, há pouco tempo, né, cara, no futebol, um monte de atleta recebendo ameaça, né? E é verdade, não é mentira não, tá? Então, Exatamente. a crítica sim é um dos erros dos maiores erros também do atleta que minam a performance do atleta na competição, medo da crítica. Quando, assim, eu uso um exemplo bacana, que é o seguinte, a crítica ela nunca vai vir de uma pessoa que está acima de você. Sempre de pessoas que estão abaixo e de pessoas que estão fazendo menos. Sempre. Perfeito. Então, quando eu recebo uma crítica, eu vou olhar para a pessoa e falar, pô, mas peraí, essa pessoa está lá onde eu quero chegar? Não, não está. Então, para mim, foda-se. Não quero nem saber o que ela está fazendo, o que ela está falando. Porque para mim é relevante, entendeu? Então, as pessoas, quando elas entenderem isso, elas vão começar a dar mínima para a crítica. E outro detalhe, quando alguém te critica, por exemplo, vamos supor aqui que eu começo a te criticar aqui. Você, Daniel, um exemplo. Ah, o Daniel fica falando não sei o que no Instagram, tá falando alguma merda. Ou seja, na verdade, quando eu tô te criticando, na verdade, eu tô me revelando. Na verdade, eu tô me revelando. Ou seja, porque eu tô te criticando porque eu queria ser ou fazer alguma coisa que você tá fazendo, só que eu não tenho coragem. Aí eu tenho que te criticar para me te rebaixar, para me sentir superior. Uhum. Então, Perfeito. o dia que o ciclista ele entender isso, o dia que o atleta entender isso, colocar isso na cabeça dele, ele vai olhar para as críticas, vai ser irrelevante, ele não vai estar nem um pouco importando com isso. Tem uma técnica que eu ensino para a galera,
eu vou falar para vocês e, na medida do possível, usem, tá? Use que funciona. É a técnica do CCC. CCC, TCC? 3C. Ah, C. CCC. CCC. Quando alguém falar alguma coisa para você, uma coisa negativa, primeiro C, você vai captar. Captou aquela mensagem. E ela vai entrar, né? Você ouviu, vai entrar. Quando entrar, vai converter. Captar, converter e vai canalizar. CCC. Rapidamente. Então, Patrick, essa tua bicicleta, sei não, hein? Não sei o quê. Na hora tu já ouviu, irmão. Ah, é? Tá bom, então. Captou, converteu e vai canalizar. Canaliza para onde? Não, para um treino, para alguma coisa. Só não deixa essa energia ficar dentro de você, porque vai acumulando. Às vezes ela pode virar o quê? Raiva, ou às vezes ela pode baixar a sua energia, ou às vezes ela pode virar um sentimento ruim que vai atrapalhar a sua performance. Não deixa ela dentro de você, não deixa aquela mensagem de você, dentro de você. Então, canaliza. Canaliza para o treino, canaliza para a corrida, canaliza para, sei lá, um treino de rampa, alguma coisa, irmão. Não deixa, entendeu? Isso aí eu sempre passo para a galera e o pessoal na hora lembra. Por incrível que pareça, lembra. Galera Bacana. de combate, rapaziada da porrada lá, eles falam, pô, Daniel, descarreguei tudo no saco de pancada lá. É isso aí, irmão. Canaliza pra lá. Canaliza pra algum canto. Bacana, show de bola. Então seria esses aí os 5 erros, né, que os ciclistas cometem. E Sim, eu queria falar um outro erro aqui, que eu acho pode que, falar. assim, na minha visão, eu acho que é o pior de todos. Porque ele não entra só no esporte, mas não só no esporte, no desempenho do atleta, mas como ele vai ser negativo em todas as áreas da vida dele, que é a reclamação. É o Uhum, ciclista reclamar. Então, uhum. por exemplo, vou dar um exemplo do ciclismo, do mountain bike, que é muito comum. Tipo assim, eu geralmente eu treino só sozinho. Quando eu vou treinar com alguém, o que eu mais observo é a reclamação. Aí o ciclista tá, a gente vai treinar, aí o ciclista começa. Porra, nossa, cara, não, nós vai subir. Nossa, não, detesto subida. Não, subida é difícil demais. Nossa, subida é horrível. Aí é a maior reclamação que tem dos ciclistas é subida. É a maior reclamação. Aí eu sempre falo, não, beleza. Você está reclamando da subida. Você está reclamando da subida, você está gerando um sentimento, um pensamento negativo da subida, que vai te gerar um sentimento que vai te causar um comportamento. E qual vai ser o comportamento? O comportamento é negativo. Então, na hora que você chegar lá na subida, péssimo desempenho, você não vai subir bem. Só que isso enquadra Perfeito. em todas as áreas, na verdade, né? Perfeito. Perfeito. O reclamar, o que é a palavra reclamar? Reclamar é você, é o prefixo re e o clamar. O clamar, sinônimo de clamar é lamentação. Então você se lamentar duas vezes, várias vezes. Então você está, nem você falou, alimentando Você, reforçando uma lamentação dentro de você. Tudo que você isso. fala, galera, isso é muito importante. Tudo que a gente fala, tudo que a gente fala é um comando que a nossa mente ouve. Simples assim. Quer você acredite ou não, tudo que a gente fala é um comando que a gente dá para nós mesmos. Ah, Daniel, eu não acredito nisso. Não acredito? Eu volto lá para o início da nossa live. Pega o seu treinador e começa e fala para ele começar a dar feedback negativo para você durante uma semana. Quero ver se no final da semana, como é que vai estar
sua motivação para treinar? Não adianta. Então, se esse comando negativo vem de você, de mim, cara, entendeu? Mas tem um maior peso ainda. Então, tem uma na galera do triatlo, eles têm esses desafios também, que é o pessoal do triatlo tem isso, o pessoal do futebol também tem isso, que você falou da subida, o triatlo é o vento contra, né? Tá pedalando muito vento contra. Mas vocês também devem pegar algo Sim, parecido com sim. isso. E a galera do futebol pega campo muito ruim, campo seco, campo duro, que a bola não Uhum. rola, só que. Mas voltando pro pedal, o que eu falo para eles? É aqui que você vai ganhar a tua prova. Porque pedalar no liso, no reto, na descida, todo mundo pedala. Então, para a galera do mountain bike, pedalar no plano ou para baixo, todo mundo pedala. Se a tua galera entender que ele vai ganhar a prova na subida, porque todo mundo vai quebrar, e ele vai manter, ou ele vai, né? Cara, não adianta. Então, qual que é o diferencial? O diferencial é onde está a dor. Desafio. Qual que é o diferencial do pedal, da mountain bike? É a subida? Então, meu parceiro, eu vou ser o faixa preta na subida. Eu vou ser a máquina, irmão, um motor gigante na subida. Eu vou ganhar de todo mundo disso aqui. Eu vou treinar todo dia disso aqui. Igual o Senna fazia quando chovia. Todo mundo ele ia treinar na chuva. Então, pega esse pensamento de eu não gosto de treinar subida e fala assim, é aqui que eu vou ganhar. E acabou. E pau, meu irmão. Pau na máquina e treina esse troço aí e fica bom. Duvido. O que vai acontecer na próxima prova? O cara vai começar a abrir, vai ter uma subida, o cara treinou tanto que ele vai começar a abrir, ele vai estar confiante, ele vai começar a abrir na subida e toda a galera que tá ao redor dele vai começar a ficar com medo dele. Cara, não pode ter subida, porque senão eu vou perder o Patrick. O Patrick treina a subida toda semana, virou um monstro da subida. Não pode ter subida. Aí você vai entrar na mente deles. O atleta que treina a subida entra na mente deles. Mesma coisa para o pessoal do teatro, enfim. O cara também não gosta de água gelada também, mas gosta. Mas é Exatamente. isso, cara. Pô, perfeito. Perfeito, perfeito. Alimentar, bloquear esse pensamento negativo, né, cara? É isso. Assim, na verdade, a gente falou alguns erros, mas na verdade tem muitos, né? Se a gente for ficar Fala mais aí, falando. deixa eu conhecer um pouco do mundo de vocês aí. Qual que é, qual que é o maior medo, maior assim, o maior desafio, o maior medo da galera da mountain bike? Você é especialista em mountain bike e downhill também? Como é Não, que é? só mountain bike. Como é que é a prova de Só- mountain bike? Explica aí. Como que é? Então, hoje, na verdade, o mountain bike ele tem as duas são divididas em algumas modalidades dentro do mountain bike. Tem a mountain bike maratona, que é só estrada de terra, só estrada normal. Tem o mountain bike Quilômetros, né? XCO cross country, que é um circuito de trilha, que é uma trilha em circuito. E aí você fica dando Certo. volta até completar o tempo ali, lá, completar as voltas. E tem as ultramaratonas, que é provas de 2, 3 dias, até 7 dias. Então, geralmente tem essas três modalidades assim, no mountain bike. Qual que é a sua prova? Oi? Qual que é a sua prova dessas três? Aqui eu mais participo é maratona. Até porque não tem muito XCO, cross country. Mas assim, aqui eu me saio melhor é XCO. Aqui eu me saio E melhor. essa maratona são quantos quilômetros? Qual que é o percurso? Então, a maratona, ela tem várias distâncias. Por exemplo, geralmente em toda prova sempre tem o trajeto reduzido e o trajeto completo.
Fácil. O trajeto reduzido gira em torno de 20 a até 40 km. Nas provas mais, vamos dizer assim, mais regionais, né? Agora, nos trajetos grandes, geralmente vai de 50 até 80. 50 até 80. Isso nas provas mais regionais. Agora, quando você pega um campeonato brasileiro de maratona, uma prova maior, aí geralmente eles colocam, dependendo, até uns 100 km, tem prova de 150, mas geralmente é de 50, média de 50 a 60 km. Eu acho que aqui no Rio teve esse ano um mundial, alguma coisa, não teve aqui? No Rio, É, teve a Copa do Mundo de cross country, Copa do Mundo de XCO, a primeira isso. etapa. Eu lembro que teve um colega meu que foi lá para assistir ele Isso. pedal. Teve a primeira etapa da Copa do Mundo. E qual que é o maior medo da galera da mountain bike? O maior medo, assim, que você identifica, assim, que... Tipo assim, vamos lá, a galera do atletismo, né, fundista, maratona, meia maratona, medo de quebrar. Os caras têm o maior medo, assim, o maior desafio que eu vejo, assim, para os caras, tem o maior medo de quebrar na prova. O futebol é de errar, perder pênalti, sabe? Isso aí é o maior desafio deles. A galera de jiu-jitsu é finalizado. Uhum. Então, O da mountain bike. quando a gente fala de competição, que assim, hoje eu falo para duas turmas, né? Tipo, a galera que compete e a galera que só treina para pedalar mesmo, que não participa de Saúde e competição. qualidade de vida. Perfeito. É, da galera que compete, o maior medo é não conseguir ter um bom desempenho na prova. Quebrar na prova e não conseguir subir ali no pódio e ter um bom desempenho. Entendi, entendi. É o maior medo da galera. É, Até cara, muitos, e até, aí, até muitos ciclistas, eles sempre me mandam mensagem, eu acho que eu não tô, assim, um ciclista que nunca participou de competição e que quer começar a competir. Ele sempre me fala, eu tô com medo de competir, eu acho que eu não tô preparado. Não, eu tô treinando primeiro para quando eu me sentir preparado eu competir. Aí eu sempre falo, pô, você não vai ficar preparado se você não competir. Você tem que competir para você se preparar, porque numa competição, eu acredito que mais da metade ali vai ser estratégia. Não é o mais preparado que ganha, é o mais preparado com estratégia. assim, a primeira competição. A primeira competição, muita gente não entende quando eu falo isso, mas a primeira competição não é para você ganhar nada. É para você Experiência, se né? divertir. Para você se divertir. Vai lá, pô, tira foto. Você quer fazer força? Quer? Ah, pô, Daniel, eu quero lá fazer força. Ok. Então vai lá, faz força. E aprende com ela. Ah, eu quero fazer minha primeira corrida de 10 quilômetros. Então, beleza. Então, vai se divertir. Vai lá, tira foto, pô, fica lá com a galera lá na tenda, né, come e tal. Não, não, eu quero correr de verdade. Ah, quer correr de verdade? Então, beleza. Tá contigo. Desce a porrada. Vai. Ah, mas se eu quebrar? Se você quebrar, irmão, tira foto, se diverte, relaxa. Você vai andando, sei lá. Entendeu? A primeira competição é pro cara se divertir, sabe? Vou lá me divertir. Depois ele entende que, não, cara, isso aí é muito forte. No set eu quebrei. Então agora eu vou começar a entender como é que funciona, converso com o treinador, né? Pô, mas vamos ajustar isso aqui, vamos fazer um treino mais de volume, vamos fazer um treino mais de velocidade, para isso, para aquilo, aí ok, corrige, entendeu? Ou então ele vai se divertir e completa a prova feliz da vida. Somente a mesma coisa na bike, vai se divertir, cara, entendeu? Tira esse peso de você, né? Esporte é alegria, esporte é o que eu falo com fera. A filosofia fera, do atleta fera. O que é fera? É foco, energia. O atleta fera, ele tem foco na competição, foco nele, nos treinamentos. Para que diz? Para ele poder ter energia
para treinar, para competir, para se divertir, para reunir a galera, colhendo resultado. Qual que é o resultado? O resultado depende do momento atual do atleta. E aí isso é um grande erro. Muitos atletas, eles querem colher resultado, só que não está alinhado com o momento atual dele. Qual que é o momento atual do atleta? Ah, cara, eu estou no melhor momento da minha carreira. Perfeito. Então você alinha as suas expectativas. Você vai colher o resultado do melhor momento da sua carreira. Ah, eu estou vindo de lesão. Você vai colher o resultado de um atleta vindo de lesão. Né? Isso tudo reflete aonde? No quarto pilar do atleta fera, que é a alegria. Quando isso está tudo alinhado, ele sente prazer, ele está feliz, ele está alegre em pedalar, ele está alegre em correr, em nadar, em lutar. Se um desses três aqui anteriores não está alinhado, ele começa a perder a alegria. E aí, dependendo do nível do atleta, ele começa a baixar resultado, ele perde a motivação. Perdeu a alegria, irmão, esquece. Esquece. O cara começa a desanimar, o cara não vai levantar final de semana cedo para pedalar. Ainda mais no frio, pô, na chuva. Entendeu? Não vai. Por quê? Porque ele está desanimado. E aí começa a virar o quê? Obrigação. Ainda mais se o atleta for profissional. O atleta profissional que vai treinar por obrigação, não rende. Não rende. Não adianta. Não rende. Mesma coisa é o... Só que esse ainda tem... Porque como ele tem contrato, ele vai treinar mesmo na obrigação. Agora, o atleta amador, que não tem obrigação nenhuma, ele nem vai treinar. E aí, dá 3 meses, ele está anunciando a bike para vender. Entendeu? Então, é isso. É igual a galera de jiu-jitsu, dá 3 meses, está querendo vender o kimono. Mesma coisa. Então, tem que estar alinhado isso aí. O foco, a energia, o resultado do atleta e a alegria do atleta. Porque senão, desanda. Perfeito, perfeito. Vamos abrir aqui para a galera fazer algumas perguntas. Para a gente estar respondendo aí. Fala aí, galera, se você tiver alguma dúvida, já vão mandando aí as dúvidas de vocês em relação a treinamento mental, preparação mental. Quem que vai competir agora aí? Manda aí. Quem vai competir próximo agora? Isso, se alguém for competir, tiver alguma dúvida em relação à preparação para a competição. Aqui, ó, o Dino falou assim, ó, na minha primeira competição fiquei em 7º, feliz da vida. Pô, perfeito. Perfeito. O Dino mandou. É isso aí, Dino. Felizão, 7º, primeira prova, irmão. Primeira prova, tu tá entre os 10. Ainda mete essa bronca ainda na segunda-feira. Chega cheio de marra, cheio de dor na perna. Sou o top 10. E acabou. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. É isso aí mesmo. Perfeito. Cadê? Tinha algumas dúvidas para cima aqui que a galera tinha mandado. Vamos lá, galera. Se você tiver dúvida aí, já vai mandando, hein? Vamos aproveitar. Vou ver aqui que a galera mandou antes. Foi. Josilene falou que ansiedade, eu acho que conta muito. Conta bastante. A Ana mandou aqui, ó. Participei de competição em outra modalidade. Sabia que estava preparada, mas estava gelado, a mão suava, mas depois passava logo. É isso aí, ó. Jean, é isso? Isso. Jean, Ana Rosa. Essas reações do corpo são normais, naturais, tá? A mão gelada, aquele friozinho na barriga, ok, não tem problema. Por que disso? Porque quando a gente vai para um desafio, quando a gente vai para alguma coisa que tira a gente da nossa zona de conforto, o corpo ele vai reagir. Por que a mão fica gelada? Alguém já parou para pensar nisso? Por que a mão fica fria?
É uma reação do corpo, é uma reação do nosso sistema límbico que o quê? Quando ele percebe que, a, que aquele movimento que a gente vai fazer, ou que algo, né, que a gente que está próximo da gente, um animal, qualquer coisa, ele, ele pega o nosso sangue do corpo e joga para as partes vitais. Então, ele joga normalmente aqui para o tronco, região do tronco. E as extremidades ficam frias. Por isso que a mão fica fria. Bacana, bacana. Mas, mas isso aí é perfeito, natural, ok. O que cabe a gente é o pensamento. Caramba, minha mão tá fria e agora? É uma forma. Outra forma, não, perfeito. É isso mesmo. Eu entendo que isso está acontecendo comigo, mas eu treinei para essa competição. Vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor é diferente de eu vou ganhar. Eu tenho que ganhar. Entendeu? Eu vou fazer o meu melhor. É a melhor frase, o melhor pensamento que você pode levar para a competição. Lógico que ali Exatamente. naquela euforia, né? Naquela euforia de vamos ganhar isso aqui. Na equipe, treinador, tem muitos que dizem, vamos ganhar esse jogo. Ok, beleza, ok, não tem problema. Mas lá dentro de você, cara, eu vou fazer o meu melhor. É isso. Treinei para isso, vou fazer o meu melhor. E aí ela fala que no final a mão fica suave, mas depois passava. Lógico, você entrou na prova, passa. Porque você treinou para aquilo. Aqui, Olha ó. lá, o dia não tem competição mês que vem. Já pega essas dicas aí, Dino, coloca em prática. Essa pergunta do Francisco aqui é bacana. Ó. Ficar pensando em estratégias antes da prova prejudica o atleta? Depende de como você encara essas estratégias. Você precisa, a gente precisa mentalizar a nossa prova, tá? Como é que funciona isso? Vamos lá, a bike. Eu não sei se tem, talvez reconhecimento de percurso na prova de vocês. No triatlo tem. Talvez percurso menor deve ter, né, Patrick, na prova de vocês. Sim, sim. Então, reconhecimento de percurso. Então, você sabe que, sei lá, na curva 3 é mais fechada ali, né, mais próxima. Então, pode ocorrer, né, de bike se bater, acidente e tal, enfim. Então, cara, tu vai mentalizando a tua prova. Vou largar assim, fecha os olhos, se concentra. Ah, Daniel, não consigo me concentrar, não consigo fazer esse trabalho, eu não consigo, foge meu pensamento, me atrapalha. Não tem problema. É igual andar de bicicleta, irmão. No primeiro dia você não andou de bicicleta sem rodinha. Então, treinamento mental, questão de visualização, questão de controle da ansiedade é prática diariamente para quem consegue. E essa questão de visualização de competição é prática, fazer com frequência. Porque senão você é uma habilidade nova que você está treinando. E se você treinar uma vez no mês, você vai ter o resultado de uma vez no mês, né? Então, você reconheceu o percurso, anotou, pô, cara, então beleza. Então, na curva 3 eu preciso entrar mais fechado para a direita, um exemplo. Então, você vai sair forte, vai visualizar na curva 1 para a esquerda, curva 2 para a esquerda, curva 3 para a direita. Na curva 3 eu preciso encaixar no lado direito da pista por causa disso, disso, disso. Aí você vai fazendo sua prova. E você sempre vai ver sua prova como? Na frente, ganhando, liderando. Por que disso, Daniel? Porque isso vai gerar sentimento positivo. Isso vai passar o quê? Segurança e confiança na sua mente. Se você alimentar coisa negativa, você cair, não sei o quê, vai gerar medo, preocupação, ansiedade, vai baixar sua energia, tá? Até puxando um gancho aqui na pergunta do Francisco, ele perguntou, né? Pensar em estratégias antes da prova prejudica o atleta. Eu tenho um exemplo que a gente pode usar nessa pergunta, que é você olhar a lista de inscritos antes da prova. Por exemplo, você vai olhar uma lista de inscritos
para você para ver quem é os seus adversários, para você já começar a bolar uma estratégia. Por exemplo, você pega a sua lista de inscritos, fulano tem a largada melhor, só que ele sempre quebra na metade da prova. Fulano ele sobe melhor, então aí você começa a bolar essa estratégia pegando a lista de inscritos. Só que aí tem dois viés, né? Se você é um ciclista que ainda está treinando a questão da mente, ou você vai pegar a lista de inscritos e vai começar a se comparar. Nossa, será que, nossa, fulano vai? Nossa, fulano vai. Será que eu consigo ganhar dele? Nossa, fulano aqui também vai. Nossa, esse cara aqui é forte. Então tem esse ponto que vai te prejudicar se você não tiver o controle mental, e tem um ponto positivo que é você bolar uma estratégia já analisando os atletas que vão ser seus adversários. Perfeito, isso aí. Não, é arte da guerra, Sun Tzu, entendeu? Você tem que conhecer seu inimigo. Só que, como é que você reage emocionalmente a essas comparações, essas avaliações? É o que o Patrick falou. Daniel, é bom, depende mais de você do que de mim. Vai depender de você, do seu treinador. Como é que seu treinador, ele percebe a sua reação, né? Você reage de maneira positiva quando eu trago informação de que o Patrick vai competir contigo? Se você se abalar, nem vou falar, né? Agora, se você falar assim, cara, o Patrick vai competir, ele tem uma largada boa, mas no meio da prova ele quebra. Perfeito. Então, vou deixar ele... Quando chegar no meio da prova que ele estiver quebrando, é a minha hora. Na hora que eu vou atropelar, passar, ele não vai nem ver a cor do pneu. Tá? Então, depende muito da sua percepção. Como você vai reagir a esse tipo de análise, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Vamos ver Leandro também, outra. essa é para você, Patrick. Descansar ou girar um dia antes da prova. Girar. Tem que girar para você já ativar sua musculatura. Pergunta da Gleice. Como me preparar mentalmente para uma prova de 90 km de speed, dia 25 de setembro? Identificar o que tira o que baixa a sua energia, o que te desestabiliza emocionalmente, né? Identificar. É comparação, é medo da crítica, esse auto-julgamento, tudo que a gente falou aqui. Segundo, os trabalhos de mentalização da prova, os trabalhos de controle de ansiedade, os trabalhos de mindfulness, muito importante, muito importante. Isso tudo vai te preparar emocionalmente para a prova. Lógico também que as outras questões que a gente já citou aqui, por exemplo, conhecimento do percurso. Por quê? Porque você já está indo para uma prova onde você já conhece. Então, aquele medo do desconhecido, e o desconhecido gera em nós, seres humanos, instabilidade emocional. Quando você reconhece o percurso, já baixa. Não, cara, beleza, o percurso está de boa. O percurso é speed, né, que você falou aqui, então o percurso está de boa, né? Tranquilo. Tem que cuidar do vento, não sei o quê, tem isso, tem aquilo, buraco, talvez não. Então tá de boa, né? Agora, isso aí vai te trazer segurança. E a parte emocional e mental foi o que a gente citou aqui. Primeiro identifica, se por acaso, Daniel, não tô, tá de boa, tô tranquila, beleza. Então, parte de mentalização da competição, tem que mentalizar sim, tem que ver como é que vai ser sua largada, como é que vai ser o meio da prova, como é que vai ser, como é que você vai chegar, qual o momento que você vai fazer escapar do pelotão, você vai pedalar sempre no pelotão. Vai ser permitido vácuo ou não é permitido vácuo? Entendeu? Tudo isso aí. Que hora que você vai reidratar? Que hora você vai alimentar novamente? Fazer a sua reposição lá. Entendeu? Tudo isso aí você tem que trabalhar na mente. E trabalhar também o quê?
os imprevistos que podem acontecer. Por exemplo, vento. Ah, pô, como é que... Cara, ventou. Ai, meu Deus, estou desesperado, ventou. Não, ventou, ok. Ventou. Como é que você trabalhou isso na sua mente? A questão do vento. E não vai ventar só para você, vai ventar para todo mundo. Ah, se ventar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou diminuir marcha, vou subir marcha e tal. E assim por diante. Tem que passar a prova toda. Bacana, bacana. Sabe uma galera que faz um trabalho muito poderoso que me chamou a atenção? A galera do tiro, cara. De Tiro é quem? sinistro, irmão. Tiro? Tiro. Tiro esportivo. Cara, é sinistro o trabalho deles. A maioria é pessoal de fora. O pessoal do Brasil está começando a fazer, né? Quem tinha um trabalho bem legal que fazia, que tinha até uma especialista com ele, era o Vu, Felipe Vu, que foi até medalhista aqui, prata, na Rio 2016. Ele tinha um acompanhamento, mas a galera do time de fora, coreano, galera do Vietnã, chinês, francês, americano, eles faziam muito, muito trabalho. Eles ficavam ali, ó, antes da competição, prova de pistola, né? Normalmente, né? E eles ficavam mentalizando muito, fazia meia prova na posição lá parados, eles só mentalmente. Sabe tudo. Bem legal. Concentração, Bacana, né, cara? bacana. Ver a próxima pergunta Concentração. aqui. Aqui, ó, Ivanildo, Ivanildo. mesmo que eu aqueça antes da prova, eu só consigo ter uma boa intimidade depois dos 40 minutos. O que tenho que fazer para melhorar? Bom, Ivanildo, se você está aquecendo bem e está conseguindo render só depois dos 40 minutos, é porque você está largando acima do que você tem de capacidade. Ou seja, você tem que melhorar a sua capacidade física se você quiser continuar largando forte do jeito que você larga. Ok? Wendel, e como faço para vencer as descidas cabulosas? Galera, vamos fazer perguntas aí relacionadas à questão do treinamento mental. Mandem aí perguntas Como é sobre... que você reage emocionalmente a essas descidas cabulosas? Hã? Como é que ele reage emocionalmente às descidas cabulosas? Isso te abala emocionalmente ou não? É As isso. descidas, até puxando esse gancho, dá até para falar também, né, da questão disso que você falou. A galera tem muito medo de descida. Muito medo de descida. Eu vejo que a galera não tem. Eles não têm muito a questão da parte técnica de pilotagem. E aí eles têm muito medo de descida. Muita gente tem medo. Muita Mas gente qual tem que é o problema medo. da descida? Queda? Seria queda. Assim, eu não sei exatamente te explicar, porque eu sempre fui um cara louco da descida. Eu nunca tive medo, entendeu? Até o Você meu já caiu na ponto. descida? Assim, já caí, mas não caí assim de arrebentar tudo, sabe? Caí de esfolar braço, cotovelo, perna, mas de machucar muito, muito eu nunca caí. Né? Eu tenho 14 anos de mountain bike já, e assim, nunca tive uma queda feia. Mas assim, o meu ponto forte é descida. Eu falo isso com propriedade. Para o cara descer junto comigo, eu tenho que ser foda. Então, Perfeito. assim, Então a descida já é um fator de segurança para você. Entendeu? é. Já é um fator de segurança, já é Inclusive, um fator E aí você falou, muito legal que você falou, se o cara descer comigo, ele tem que ser foda, ele tem que ser bom mesmo. Ou seja, são palavras de força, de energia, são palavras de confiança
E quando você fala numa roda com um outro atleta ali que está chegando, já baixa a energia dele. É. Caraca, não, vou ter ganhado o Patrick na subida. Só que eu sou ruim de subida. Entendeu? Aí tu já começa a ganhar a prova só no loud. Só ali no só ali enchendo o pneu, lá vai. Uhum. Já ganha a prova ali, já. Acabou. Entendeu? Inclusive a última prova, a última não, a penúltima prova que eu participei, eu já conhecia o trajeto e no dia eu não tava me sentindo bem, não estava assim com um rendimento bacana. E aí o meu ponto forte é descida e subida. Só que eu não sou bom de plano, no plano eu sou péssimo. Não consigo manter um ritmo bacana no plano. E a gente foi para uma prova, era 50 km, e nos últimos 30 km a gente ia pegar um plano de 25 quilômetros. A gente ia pegar um plano de 25 km. E aí ali durante a prova, a gente juntou um bloco ali de 7 atletas. 7 atletas, sendo 3 da minha categoria. E aí eu já fui estudando a galera, já fui estudando os caras, e só um atleta desse bloco de 7 atletas que descia bem. Né? Eu já conhecia a galera toda ali. Falei, ó, só tem um aqui que desce bem. Ele não era da minha categoria. Ele não era da minha categoria. E todos os 3 atletas da minha categoria que estavam nesse pelotão, eles estavam mais fortes do que eu. Eles estavam mais fortes do que eu. Portanto, na hora que a gente começava a revezar, que eles passavam puxando, eu sofria muito e até me desconectava do pelotão, do bloco. Sei. E aí eu fui examinando os caras e falei assim, cara, a gente tem uma descida longa no final da prova, um falso plano e chega subindo. Se eu atacar nessa descida, abrir um gap, uma distância bacana e conseguir sustentar até o final, é a chance que eu tenho de ganhar desses caras. E aí tinha um único cara que descia bem. E ele estava mais forte que eu. Eu já meio que encantuei ele ali, né? Já, pô, vamos atacar na descida, a gente abre um gap da galera e sustenta até o final. Ele não conhecia o trajeto. Aí eu expliquei a ele, ó, tem a descida, um falso plano e subida no final. Ele falou, bora. E aí a gente andou esse plano todo ali, estudando a galera. E antes de descer, eu já olhei para eles, já fiz o sinal e a gente atacou na descida. Aí a gente parou mesmo na descida. Aí eu sabia que ninguém ia descer junto com a gente. Aí a gente foi descer, era uma descida bem longa, uma descida bem perigosa. Aqui na região tá muito seco, a região do Cerrado Mineiro aqui tá muito seco e tinha muita poeira solta. Cara, a gente acabou de descer essa descida, que a gente olhou para trás, cadê a galera? Tinha sobrar tudo. Aí eu falei com ele, cara, agora é só manter. Aí ele estava mais forte que eu, ele me puxou nesse falso plano, a gente até iniciou a subida juntos, só que ele estava mais forte que eu não consegui subir junto com ele, mas ele não era da minha categoria, né? E aí eu cheguei em segundo lugar, e o terceiro chegou atrás de mim assim, cara, 30 segundos. 30 segundos, nem um minuto. Caramba. Ou seja, o gap que eu abri da galera na descida foi o tempo ideal para me ganhar desses 3 atletas da sub-30, que era a minha categoria ali. Perfeito, perfeito. Ou seja, você usou da sua habilidade, né, cara? Daquilo que a galera reclama, tem medo. É que eu Isso. falo, no desafio, cara, na dor, no medo, é que você ganha a prova. É na dor que o cara ganha a prova, é no desafio que o cara ganha a prova. Entendeu? Porque no plano todo mundo pedala.
No plano, todo mundo corre. No flat, todo mundo nada. Sim. Quando mata assim, ó, irmão, é que tu vai ganhar a prova. Quando tem subida, quando tem descida, é que o atleta ganha a prova. Porque no flash todo mundo ganha. Quando tem vento contra, é que você vai ganhar a prova. E o resto todo mundo faz, pô. Todo mundo faz o resto. E aí tá onde? Essa força. Você trabalhou a parte física direitinho? Se alimentou bem? Dormiu bem? Comeu bem? Hidratou? Fez tudo direitinho? Periodização certinha? Na hora da prova, quando você pegar uma descida assim, que vai mandar, irmão, é aqui, a tua cabeça. Porque teu corpo está treinado para aquilo. Quando falar assim, caramba, lá tem aquela descida, o Patrick tá comigo, irmão, ele vai escapar. Aí pronto, eu perdeu para mim. Agora, quando tem aquela descida, meu irmão, eu treinei para essa descida aqui. Ninguém me pega. Ninguém vai, ninguém. Para cima, ninguém. Acabou. E é o que acontece contigo. Você falou aí comigo, descida, o cara tem que ser bom para descer comigo. E aí, cara, quando tu bota isso na cabeça, teu corpo só vai obedecer o que você treinou e o que você tá falando para ele. Por isso que eu falo, Exatamente. tá? O que você está dando de comando para sua cabeça. Porque teu corpo vai reagir ao seu comando. Às vezes quando a gente é tão, tem uma confiança tão elevada que às vezes na hora da competição o seu corpo ele faz até mais do que você está preparado. Ele faz até Perfeito. mais do que a gente está preparado. Na verdade, a gente está preparado sempre para o corpo, ele sempre tem algo a mais para entregar. Só que a gente bloqueia. É, A gente treina perfeito. esses recordes. O recorde nada mais. O cara treina ali, irmão. O cara treina. Mas o recorde é consequência. Ele está preparado, mas se ele não tiver emocionalmente, mentalmente preparado para fazer o melhor, e quando ele faz o melhor, tanto que quando a gente vê como o cara ele faz o melhor dele, quando ele olha ali no relógio, caramba, deu recorde. Por quê? Irmão, ele atingiu o máximo, o topo dele, né? E aí que é a teoria do flow, né? A gente fala muito também do flow, dessa parte da alta performance. O que é o flow? O flow é quando você alinha o seu, a sua habilidade com o desafio. Tem a linha aqui do desafio e a linha aqui da sua habilidade, do seu treinamento. Quando o seu desafio é muito alto e a sua habilidade é pequena, isso gera medo e ansiedade. Desafio alto, habilidade pequena. Quando a sua habilidade é muito alta, o seu desafio é pequeno, isso gera a, fugiu o nome correto, mas aquelas provas. Mano, tem ninguém. Sabe quando vai para uma prova assim, que você é um cara bom pra caramba, e tu olha assim, não tem ninguém? Isso gera. Esqueci o nome. Tipo assim, putz, relaxamento. E aí, às vezes acontece do quê? Futebol. O cara, né, é famoso entrar em campo de salto alto, aí joga lá, vai jogar, sei lá, Atlético Mineiro e o time pequeno lá do interior de Minas. Aí os atletas chegam lá, ou seja, o Atlético Mineiro enxerga um outro clube pequeno, sabe? E aí relaxa. E aí vai lá o clube pequeno e ganha. Como acontece muito na Copa do Brasil. Quando a gente alinha o desafio com a nossa habilidade física e mental, aqui os dois, na verdade, o desafio tem que ser um pouquinho mais alto. E quando você consegue fazer isso, aí você tem as suas melhores marcas, seus melhores desempenhos. É o quê? Cara, essa prova é super importante. Esse brasileiro de mountain bike é super importante. Vou trabalhar para fazer o meu melhor. Aí o cara chega lá, não, estou confiante, estou isso, eu me preparei, estudei a prova, me concentrei. Quando ele chega lá, ele, caramba, fiz a melhor marca, fiz o meu PB. É isso. Fiz a prova, nem senti.
caramba, eu cheguei, muitas vezes eu ouço assim, o cara correu bem, e fala assim, cara, eu nem vi a corrida. Corri, larguei, quando eu vi, meu melhor tempo da minha vida, e, sabe, flow total. Ele nem sente. Massa, massa. Ó, tem uma pergunta aqui da Josilene. Fico tão ansiosa que perco o sono. Como controlar? A galera tem Foco, muito essa dúvida aí, esse desafio também. foco, tá focando em quê? Identifica o pensamento para da onde está gerando essa ansiedade, tá? Provavelmente pode ser que você está com o foco na competição, expectativa de resultado, expectativa de, de medalha, de pódio. Eu tenho que, tira muita energia. O seu foco, você tem que identificar esse pensamento que está tirando, que está gerando esse sentimento, que está te roubando o seu sono e dar uma resposta para ele. E outro ponto, na hora da competição, na noite anterior, nas vésperas da competição, tem que trazer o pensamento do agora, tá? Outro livro aí, ó, a galera do esporte tem que conhecer esse livro do Eckhart Tolle, um autor alemão. Esse livro também é muito bom, a galera do esporte, o jogo interior do tênis, Timothy Galway e o Poder do Foco, para quem se interessar um pouco mais sobre o tema, porque é um pouco mais técnico. Daniel Foco. Goleman, Poder do Foco, um pouco mais técnico, mas vale a pena se vocês quiserem, esses 3 livros. Tá? Então, essa ansiedade pode ser excesso de pensamento na competição, de resultado. Tá? Como é que você Bacana. trabalha isso? Trazendo seu pensamento para o agora. Então, meditação, trabalhos de mindfulness, trabalho de respiração controlada e assim por diante. Beleza? Tem uma pergunta do Galvão aqui, ó. Existe algum exercício mental para livrar a ansiedade antes da largada? A ansiedade antes da largada é... Primeiro, identificar se é ansiedade ou se é estado de alerta. Ansiedade, ela gera aqueles comportamentos do corpo que atrapalham a sua performance. Então, falta de ar, a pessoa fica muito acelerada, fica muito, sabe, não consegue se concentrar. Isso aí já vira ansiedade. O estado de alerta é o seguinte, cara, eu vou começar a pedalar daqui a pouco. Então, eu tô alerta, tô preparado, tô alerta, sim. Sabe, diferente, você tá alerta, diferente. E ali, da largada, na largada é isso, é identificar se você está alerta ou se você realmente está ansioso. Se for ansioso, é um trabalho que você tem que fazer anteriormente. Você baixar esse nível de ansiedade. E entender que na hora da largada, cara, é alerta. É alerta, entendeu? Estado de alerta. Uma coisa que me atrapalhava muito antes de largada era a falta de concentração. Eu não tinha concentração antes da largada e aí eu sempre ficava ansioso. Por exemplo, como que funciona a questão do mountain bike ali antes da largada? A gente chega lá no evento, vai lá na confirmação, confirma a inscrição, pega a plaquinha da bike e aí depois é a largada. E aí muitos ciclistas, o principal erro que eles cometem é não fazer um aquecimento antes da prova, que é antes da largada, né? A gente tem que fazer um aquecimento. Então a gente tem o rolo próprio para fazer esse aquecimento. E antigamente eu não fazia esse aquecimento.
Ou seja, você já fica ali ansioso ali querendo a largada. Então isso aí já me prejudicava muito. E eu chegava um pouco meio que em cima da hora também. Tipo assim, uma hora antes da largada. E aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a chegar média de 1h40 antes da largada, que aí eu chego mais tranquilo, faço um momento ali rápido de concentração, já visualizo a prova inteira, já faço uma visualização da prova inteira, faço a alimentação que eu tenho que fazer, vou lá, confirmo a inscrição, boto a placa na bike, já checo os pneus ali, calibragem, já visto a roupa. E o principal que me ajudou pra caramba, fone de ouvido, com música de energia alta, e não dou papo pra ninguém que perto de mim. Ou seja, eu viro. A galera até me chama de pau no cu. Olha lá o pau no cu, não dá papo pra ninguém. Mas antes da largada eu não converso com ninguém. Não converso com Perfeito, ninguém. cara. Porque o que acontece? O cara vem conversar com você, com a gente, às vezes o cara fala uma frase ali, alguma coisa que te tira o foco e alguma coisa que te deixa, que às vezes te deixa um pouco para baixo, né? Então, aí eu já boto o fone de ouvido com energia, com a música top ali, que me dê energia, já ponho o meu rolo ali, já vou fazendo o meu aquecimento próximo da largada, já de olho lá na largada, e aí faltando ali 5 minutinhos, 10 minutinhos para a largada, que eu vejo que a galera já está toda lá no bolsão, eu já vou ali, paro, já termino o meu aquecimento e já vou alinhar. Então, assim, Perfeito. eu não tive tempo de pensar nada negativo. Então, isso aí Perfeito. isso aí me ajudou demais. Tipo assim, esse processo que eu faço ali antes da largada me ajudou Perfeito. demais, cara. Eu não sei o que é ficar, Isso. assim, muito ansioso antes de largada mais. Perfeito. O nome disso é ritual. É uma das, é uma Ritual. das, é uma das, é uma das dos trabalhos que eu faço num dos atendimentos que eu tenho com a galera de pré-competição. Quando eu abro turma, inclusive agora está até aberto. Estou abrindo uma turma agora para treinamento pré-competição. Quem quiser depois, chama aí no direct. Tem vaga ainda. Eu ajudo o atleta a montar o ritual dele. Aí você falou assim, pô, Daniel, eu coloco música alta, me isolo, blá, 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 blá. Ok, perfeito. Esse é o seu ritual. Chegar 1h40, checar a bike, pneu tá cheio, ajustou a sela, freio, não sei o que, fez isso, água, a parte de reidratação, a parte de alimentação, a corrente, ajustou, blá, blá, blá. Por quê? Imagina o momento que você chega com antecedência, vê o seu equipamento de competição, ajusta tudo. Isso aí, você vai fazendo o quê? Vai silenciando as vozes que vão gerando o medo e a insegurança em você. Cara, será que o pneu tá cheio mesmo? Cara, será que eu ajustei a corrente? Será que eu coloquei lá o carbogel lá no lugar certo? Será que? Não. Você, primeiro, isso aí. Segundo, você se isola do mundo, energia, né? Que tudo que você mina a sua energia, você se isola e você identificou o que traz energia positiva para você, traz confiança. Você foca em você, não nos outros. Você foca em você, né? Que traz energia. Então você coloca música que te eleva a sua energia. Você falou música alta e música de, né? De boa frequência ali, né? Frequência. Eu tenho um colega que luta MMA, parece uma máquina, menino. Tu vai cumprimentar ele, ele aperta a tua mão, parece que, porra, muito forte. Ele dorme antes da luta. Tem ideia disso? Ele relaxa, ele bota música. O cara é um monstro, entendeu? O cara é uma máquina de bater. Ele bota uma música zen, uma, uma música de meditação e deita. Aí ele aquece e tal, né? Aí,
Ele faz o aquecimento dele, pá, depois ele vai lá, relaxa, pá, ele levanta. Caraca, tu vai entrar no ringue agora, desgraça. Tu vai tampar na porrada, o outro cara do lado de lá é outro armário, meu irmão. Batida de caminhão de frente. E tu tá dormindo, desgraça. Não, 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 coach. Eu tô relaxando, preciso relaxar. Aí quando ele levanta, ele aquece de novo, que ele dá um. O cara vira um monstro. Até a fisionomia dele muda. Vai pra cima. Tá maluco. Dá até medo de ver a luta. Mas ritual. Onde é que eu quero chegar com isso tudo? Ritual. Você tem que criar o seu ritual. Quando a gente cria o nosso ritual para a competição, a gente baixa o nível de ansiedade. Por quê? Porque as ações que a gente está fazendo são comuns, são rotineiras. E aquilo deixa de ser novo, deixa de gerar expectativa e é comum. E aí você diminui o seu nível de ansiedade, de insegurança. Foi o que você fez, criou seu ritual. Exatamente. E ali o meu aquecimento geralmente ele dura em torno de 20 até 30 minutos, dependendo da prova. Então você fica ali 20, 30 minutos, escutando só música de frequência alta, positiva, e 20, 30 minutos focado ali no aquecimento, já imaginando a prova, cara, fez uma diferença assim, não, animal, diferença enorme. Não, perfeito. Eu também levo uma meia hora para aquecer. Eu também tenho o meu ritual de aquecimento. Começo com os braços, depois com as pernas, depois educativo de corrida, depois estímulo de para você acelerar, começar a aumentar sua frequência. Esse ritual dura uma meia hora. Depois eu vou para a prova, a largada e eu saio correr. Mas, total, cara. Quando você está concentrado, fazendo aquecimento, fazendo os movimentos de corrida, cara, você começa a entrar na prova, né? Antes disso, você conversa com a galera, pá, não sei o quê, tira foto, outro correu, vai correr, não sei o quê. Depois disso aí eu vou lá pro meu mundo. Aí, meu mundo. Tá? Meu mundo. Não gosto de música, não. É o meu ritual, não gosto de nada pendurado em mim, cara. Uhum. Mas aí eu vou aquecer. Aí eu já começo a me concentrar na prova e tal. É uma coisa. Perfeito, é o que você faz. E dá diferença, né, Patrick? Dá muita Demais, diferença. demais. Depois que eu comecei com esse ritual antes da competição, assim, cara, eu não me lembro de ter alguma prova que eu fiz fazendo esse ritual, que eu fiquei ansioso ou que eu tive assim, um péssimo desempenho, assim, dentro do que eu consegui entregar, é lógico, porque às vezes eu já fui para competição que eu não estava preparado fisicamente, mas assim, que a minha mente ainda conseguiu entregar até mais do que eu estava preparado. Assim, cheguei a quebrar na competição pela falta de preparo, mas ainda bem acima do que meu corpo estava preparado. Mais tranquilo em relação às emoções, não é? Exatamente. Exatamente. Beleza? É isso. É E isso. O trabalho é esse. teve uma prova que eu vacilei, foi uma prova aqui na minha cidade. A largada era 8h30. A largada era 8h30. A largada tipo, era na minha cidade a prova. E eu não olhei o horário da largada. E na minha cabeça a largada era 9 horas. E aí o que eu fiz? Eu fiz todo o meu ritual aqui em casa, né? Comi e tudo mais. E aí o que eu pensei, cara, eu vou chegar lá 8h30, faço o meu aquecimento ali de 20, 25 minutos e já alinho ali para a largada. Eu cheguei lá na prova, lá 8h30, todo mundo alinhado. Eu falei,
quê? Que isso, mano? Aí eu fui, foi, a largada é agora? Eu falei, a largada é 8h30. Eu falei, puta que pariu, velho. Ah, não. É Cara, porque assim, né? acabou. Sabe? Né? Não. A minha mente foi de 0 a 1000, assim, em 5 segundos. Cara, acabou com a minha prova. Eu não Acabou. fiz aquecimento, não fiz aquele ritual de mentalização ali durante o aquecimento. Já Uhum. fiquei ansioso ali, com medo de perder a largada. Não, acabou. Aí eu larguei na É isso aí. prova. Aí eu larguei na prova, cara. Eu demorei uns. Não, eu demorei, tipo assim, foi quase a metade da prova tentando me encontrar na prova. É, Tentando me é encontrar. ruim, cara. E o corpo, ele reage da maneira que ele vai obedecer aos nossos pensamentos. O corpo, Exatamente. ele obedece. Nada mais é do que ele vai refletir o que a gente está pensando. E se dá uma Exatamente. confusão na cabeça, porque eu cheguei atrasado, porque eu não aqueci, por quê, isso reflete no corpo, reflete no desempenho, E, reflete na performance. e Não olha tem, tanto não tem. que é interessante, mesmo a gente tendo esse. Que eu me considero um cara que tem autocontrole emocional. Eu me considero um cara que tem um autocontrole ali e tal, consegue gerenciar bem as emoções. Só que com esse contexto todo que aconteceu, na hora que eu cheguei lá, que eu vi que eu estava atrasado, que eu já pensei, não, cara, eu não vou aquecer e tal. Na hora eu pensei, na hora já veio o pensamento. Peraí, Patrick, calma, você já perdeu, já tá tudo fodido mesmo. E, tipo assim, você sabe que você pode tentar ainda reverter a situação. Só porque, cara, pra você conseguir reverter uma situação dessa ali na hora, tipo assim, você tem menos de, sei lá, 2 minutos ali pra você, 3 minutos pra você arrumar tudo e alinhar lá na largada. Aí acaba que fica uma tarefa bem difícil de você conseguir reverter. Mas assim, mesmo É, assim a gente ainda consegue amenizar um pouco, né? Assim, um pouco consegue, ainda a gente consegue, consegue, não mas é tanto, mas consegue. consegue, mas não é aquilo lá, não é o 100%, né, cara? E outra coisa também, né? Beleza, você pode até estabilizar a sua parte emocional, mas a tua parte física que você não aqueceu, Exatamente. que aí vai lá pro outro, ok, não, cara, eu tava tranquilo, só que a perna tava dura aí. Acabei de não aqueci, pô, né? Não aqueci, aí é punk. Isso acontece, só que ao contrário, às vezes, com o pessoal do atletismo. Eu tinha um atleta no ano passado, ele estava no Troféu Brasil, não sei se foi no Troféu Brasil ou foi no Campeonato Paulista, que a prova dele ia largar tipo 3h30 da tarde, 5.000 na pista. Só que a organização resolveu adiantar a prova em 40 minutos. Nossa, Cara, tipo assim, ele estava na arquibancada e anunciaram a prova. Tava na já arquibancada era. assistindo, entendeu? Aí ele, não, não, adiantou, não adiantou. Aí chamaram ele lá na pré-partida, lá na Câmara, né? Aí, ele, cara, acabou a prova dele. Acabou a prova dele. Ele falou assim, a prova dele é 5.000. 5.000 é porradaria, né? Larga forte. Ele falou assim pra mim, pô, Daniel, no 3.000 eu ainda tava aquecendo. Os caras, eu fazendo força e não ia. Falei, irmão, qual que é o aprendizado? Ele falou, o aprendizado é que eu preciso treinar os imprevistos também. Show de bola, show de bola. E aí, Exatamente. a gente acertou com o treinador dele. Eu falo com o treinador dele. Eu não estou mais trabalhando com ele, mas o feedback que a gente deu com o treinador dele. Falou, cara, treinar uns imprevistos aí também. Então, assim, às vezes o treino é de, sei lá, o treino é de, vai ser 5 da tarde, joga o treino de um treino para 3, né? Uma coisa nesse sentido aí. Vai jogando esses imprevistos aí. O treino é de volume, o cara vai fazer, sei lá, 15, ele tá na planilha dele 15, chega no dia, tu joga um 20 para ele.
lá, né? De acordo, lógico, respeitando toda ali a planilha do cara, mas aí o treinador vai jogando esses imprevistos para testar ele emocionalmente. Eu quero feedback. É Bacana. isso, cara. Cara, show de bola. A gente tá também com quase 2 horas de live. É isso aí. Caramba. Show, Mas mais é isso pergunta, aí. galera? Deixa eu ver aqui. Richard, como eu faço para tirar minha ansiedade? Cara, tirar, eu não consigo, não. Mas Tirar. controlar, cara. Se você, se você descobrir, tu me fala aí, irmão. Que aí a gente tem essa resposta aí, vale 1 milhão de dólares. Mas vamos lá, para você, nem correto não é nem controlar, né? Correto é administrar e tal, mas vamos ficar no controlar. A gente já até abordou esse tema aqui. Primeiro, você cria o teu ritual, cara. Cria um ritual para você de aquecer, cria o seu ritual de treino. Identifica o que a gente falou aqui na live, os 5 pontos que atrapalham o atleta na competição, a questão da comparação, a questão do medo da crítica, do julgamento, né? Tudo isso aí, você cria o seu ritual. E também a parte de treinamento mental e emocional para a competição. Como é que eu treino isso, Daniel? Primeiro, identificando o que tira sua energia, o que te desestabiliza emocionalmente, tira sua energia, tira o seu foco do que você tem que fazer, e o foco na competição no dia da competição, o foco é em você. Não é na bike do atleta do lado, não é na chuva, não é no vento, não é na subida, não é na descida. O foco é em você, no como você se preparou para aquela competição. Além disso, todo aquele processo de mentalização na competição, reconhecimento de percurso, dependendo da prova, se der, se não der, você fazer o estudo dos adversários, só um ponto de atenção no estudo dos adversários se você sentir a vontade estudando o seu adversário. Se o estudo do seu adversário te trazer sentimento de insegurança, e aí você acerta com o seu treinador. Cara, não gosto, não quero saber não. Porque não tem problema. Não. Eu gosto de estudar o cara porque eu sei que em determinado ponto ele não é forte e lá eu ataco. E o Patrick já falou aqui durante a live que ele estudou os adversários dele, depois tu volta lá para assistir. Estudou os adversários dele, ele viu que em determinado ponto da prova os caras eram mais fracos do que ele, naquele ponto ele era mais forte, ele atacou, abriu distância e ganhou da galera lá, tá? Então, resumidamente, depois tu assiste a live de novo. Resumidamente, se você conseguir alinhar tudo isso aí, você vai diminuir o seu nível de ansiedade e aumentar o seu nível de confiança em você para você desempenhar a sua melhor performance na competição. Beleza? Show de bola. É isso aí. Quase 2 horas de live. Então é isso aí. Já vamos, como se diz, já finalizando aí. Daniel, Perfeito. cara, valeu demais aí. Gratidão por ter aceitado o meu convite. Valeu demais fala pra galera aí como que vai funcionar esse seu treinamento aí que tá com as inscrições abertas pra galera já que tiver interesse já te procurar aí. Show, cara. Obrigado pelo convite, obrigado por estar falando aí com a galera da bike, com a galera da mountain bike. Não trabalhei com ninguém da mountain bike ainda. Tiver interesse, eu tenho interesse em trabalhar com vocês, porque eu preciso conhecer um pouco mais desse esporte, preciso conhecer um pouco mais das demandas. Eu trabalho muito com o pessoal do atletismo, do futebol, jiu-jitsu, vôlei, boxe, mas a galera do tiro já trabalhei também, mas a galera do mountain bike ainda não trabalhei. Então seria interessante eu ter essa oportunidade que eu conheço um pouco mais do esporte diferente. Como é que funciona? São 4 encontros, um por semana.
onde a gente vai trabalhar esses pilares que eu falei, né? O foco, a energia, o resultado e para você manter sua alegria no esporte. Então, a gente trabalha a sua confiança na competição, a confiança do atleta para ele poder performar bem. Então, são ferramentas que eu uso que a gente identifica como é que está a parte dele física, a parte dele tática e a parte dele emocional para a competição. A partir daí a gente começa a traçar os planos, as metas dele para ele ir acompanhando essa evolução dele durante esse treinamento e a gente ajuda ele a montar esse ritual para, para o dia da competição, para o dia da prova. Tudo isso aí visando o quê? A estabilidade dele emocional e o foco dele diminuir a ansiedade dele, aumentar a confiança dele para ele performar bem, para ele chegar lá, fazer a melhor marca dele, fazer a melhor performance dele e a medalha, o pódio, em consequência de tudo que ele treinou. Não só a mente, mas a parte física. Se estiver tudo alinhado, ele vai chegar no objetivo dele. Tá? Mas a minha missão é essa. Bacana. E aí, pra galera tá te chamando aí, só te chamando pra tá fazendo esse treinamento com Chama você, no, só te chamar aí no direct. chama no direct, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, eu passo. Como é que são os atendimentos? São online, eu mando material, pego o telefone, mando material, eu marco uma sessão um pouco antes ali para a gente entender se tem alguma questão um pouco mais específica, que às vezes um é a cobrança excessiva, o outro é crítica, o outro é cada atleta tem uma demanda. Então, a gente identifica isso aí, a gente vai trabalhando também nessas questões, dessas crenças que vão minando a energia e a motivação da pista. Quem tiver interesse, tirar dúvida, não tem problema. Se quiser fazer uma sessão experimental, pô, Daniel, como é que é isso? Nunca fiz isso, tal. Não tem problema, a gente marca, tira dúvida, tá? Os atendimentos normalmente são online, eu faço pelo Zoom, a gente marca, não tem problema, tá? A gente ajusta de acordo com o seu horário, né? Tem muita gente que treina, trabalha, estuda, ou treina antes, né? Trabalha, enfim, a gente vai ajustando aí. Tá bom, pessoal? Se Show de tiver interesse, chama bola. o direct e a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Show de bola. Daniel, a gente entregou um conteúdo aqui bem rico de informações, né? E o que você acha? A Legal. gente deixa essa live salva ou nada, hein? É um conteúdo Cara, bem bacana. bacana, cara. Assim, eu acho que eu acho que esse tipo de informação ela tem que perpetuar, cara, porque a minha missão por trás disso tudo é que a gente evolua o nosso esporte, que a nossa mensagem do esporte ela tem que evoluir, ela tem que ir para as pessoas, cara. A gente trabalha, eu, você, a gente trabalha muito com a saúde física que reflete na saúde emocional da pessoa. E autoestima, tudo isso. E a gente está passando por um momento tenso do mundo, né, em relação a isso. Então, por mim, deixa salvo. Peço para a galera compartilhar, peço para a galera levar essa nossa mensagem positiva, né, de praticar atividade física, de ter desafios com o esporte para a gente entrar em movimento. Então, por mim, fica salva. Se a galera Show. quiser compartilhar, compartilha. Beleza, gente? Fiquem à vontade. Dúvidas, pode mandar, tá bom? Bacana. Então é o seguinte, galera, a gente vai deixar essa live salva, mas para isso vocês vão ter que fazer vocês vão ter uma tarefa, hein? Vocês Opa, vão, olha aí. vocês vão tirar um print agora dessa tela. Faz Legal. como se diz, um joia aí, Daniel. Faz um print da tela aí, galera. Tira um Tira print. os comentários aí. Zero os comentários. Isso, deixa eu Minha tirar os carrão tá comentários aparecendo aqui. também. Tira um print da tela, galera. Vocês vão tirar um Aqui, ó. print e vão marcar. Vocês vão marcar nos seus stories, tá? Vocês vão marcar Marca lá o nos atleta stories de fera. vocês e vão me marcar lá
vão marcar o meu arroba e o arroba do Daniel lá, que é o Atleta Fera, arroba, marca o arroba do Atleta Fera. o arroba Atleta Fera, tá? Ó, vou até jogar aqui, ó. Atleta Fera. Ok? Então, tiraram um print, marcam a gente lá nos stories, a gente vai estar repostando todo mundo lá. Beleza? Então é isso aí, faz o print aí e já marca lá. Fechou? E aí eu vou estar deixando a live salva e vocês também compartilham essa live aí com algum amigo de vocês ou marca algum amigo de vocês nos comentários. Fechou? Então é isso aí. A galera que vai competir aí, ó. Quem vai competir, já salva, assiste de novo. Se tem algum colega que vai competir, manda essa live para ele. Isso é importante, pessoal. Isso é importante. Tem que divulgar esse tipo de informação, porque se a gente compartilha essa informação, o resultado do atleta melhora, melhora a performance do esporte no Brasil. E isso aí eleva o nível do nosso esporte, eleva o nível o nome dos nossos atletas no país, para fora. E, cara, quanto mais o esporte cresce, mais as pessoas cuidam da sua saúde física, mais pessoas cuidam da sua saúde mental, mais elas melhoram a sua autoestima, reduz nível de ansiedade, reduz nível de depressão, aumenta a interação humana e assim por diante. Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, a gente que é fã disso, esporte é vida, esporte é alegria, esporte é união. Então vamos levar essa mensagem. Show, bacana. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Valeu demais aí, Daniel. E quem sabe aí de repente a gente já marca outra live aí mais pra frente, hein? Vamos sim. Estou à disposição, é só chamar. Valeu demais. Tamo junto, hein? Tamo junto e bora pra cima aí. Passa esse conhecimento pra galera. Valeu, Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite. valeu, abraço, hein? Até a próxima. É isso aí, galera. Fim de mais um show aí para vocês. Vocês que me acompanham aí sabem que a gente não vem aqui para fazer live, né? Só para fazer show, só para dar um show aqui para vocês, passar um conteúdo bem top aí para vocês. Vamos deixar a live salva, ok? Vamos deixar a live salva aí e vocês tiraram um print da tela lá e comentem também com algum amigo de vocês. Fechou? E para quem está na live até agora, alguém de vocês aí, algum ciclista aí que deseja evoluir, que deseja aumentar a performance, eu vou liberar para vocês um desconto no meu treinamento online. Eu vou lançar um treinamento de alta performance, ok? Vou lançar um treinamento de alta performance, você vai ter acesso à alimentação, treinamento, estratégia de treinamento e planilhas de treino, beleza? Caso você queira aumentar a sua performance, ter o seu máximo desempenho aí no ciclismo, envia eu quero no direct, beleza? Envia lá no meu direct, eu quero, beleza? Que eu vou estar liberando aí para você fazer parte desse meu treinamento aí de alta performance. Fechou? Então, tamo junto e é nóis, hein? Hashtag bora pra cima.